Vamos começar o programa de hoje, então? Vamos falar sobre infidelidade financeira? 11%, não é pouco não, hein, gente? 11% dos casais brasileiros fazem compras escondidas do parceiro ou da parceira, isso mensalmente. A pesquisa mostra que 25%, olha só, dos homens fazem compras secretas no relacionamento, enquanto, eu imaginava que era mais, tá, Rui? Enquanto 20% das mulheres têm o mesmo comportamento. Vamos falar agora com o economista Rui São Pedro sobre isso. Bom dia, Rui. Bom dia, Elis. É até comum, tem até brincadeira, né? A gente vê vários vídeos por aí das mulheres passando escondidinhas do marido com as sacolas de compras. Então parecia que era um comportamento assim mais feminino, e o que surpreende é que 25%, então 5% a mais dos homens também fazem essas comprinhas secretas. É que na realidade no passado quem fazia as compras eram as mulheres, né? Na sua grande maioria. E na atual conjuntura que a gente vive, os homens partiram também para fazer as compras. E aí incorreu nesse processo da infidelidade financeira, né? Onde ele esconde uma dívida, ou ele esconde uma compra, ou ele esconde uma fatura, né? Da época do pagamento, e isso cria uma desavença bastante grande entre o casal. Quais são os reflexos aí na vida financeira deste casal? Na realidade é assim, quando você tem a escusa do conhecimento do teu cônjuge, isso reflete algo de forma extremamente negativa, e aí começa a criar um processo de desconfiança. Então, a infidelidade, que se tinha até então, alguns bons anos atrás, somente a fidelidade carnal, né, entre homem e mulher, hoje nós temos aí algumas derivações da infidelidade, e a financeira é uma das causas extremamente graves para poder a separação do casal, porque aí você quebra o processo da confiança, aonde você esconde fatura, onde você trabalha mais tempo, né? E que se trabalha mais tempo significa dizer que ganha mais, mas esse recurso não aparece junto com o casal. Então, quando isso não tem essa contrapartida, esse compartilhamento entre os casais dos valores recebidos, aí então você começa a gerar esse processo da desconfiança, e aí desencadeia um processo bastante É importante, grave. Rui, que as finanças sejam aí uma conversa, um diálogo do dia a dia. Compartilhado. Né? 100% do processo, tanto do lado masculino quanto do lado feminino, os ganhos devem ser compartilhados, aonde você deve colocar, eu digo assim, na mesma cesta, para que haja uma divisão, né, de tudo aquilo que é gasto. E a partir desse momento que há essa abertura, o casal deve criar de uma forma bastante significativa uma reserva, para quando acontecer de alguma situação um pouco mais grave, essa reserva existir justamente para cobrir isso. Vamos reverter essa situação, então. Você está escondendo aí alguns gastos, seja o homem ou a mulher aí do casal, né, o parceiro, a parceira, enfim. É importante pôr na mesa, gastei com isso, exagerei esse mês, mas isso pode acabar trazendo consequências para frente. Aí, a partir daí, planejamento. Normalmente, Elisa, a infidelidade financeira, ela acontece na aquisição de bens não essenciais, de bens supérfluos. Quando você entra num processo de consumismo e de bens supérfluos, acontece, e isso é uma faca de dois gumes, acontece o processo da infidelidade de ambas as partes. Ou seja, já tem a consciência de que talvez não necessito, não preciso disso, mas quero muito ter, vou comprar e vou esconder. E depois sabe lá Deus como eu vou pagar isso depois, posteriormente. E aí incorre de esconder, né, de não apresentar isso daí, e lá na frente essa conta vai aparecer uma hora, mais cedo ou mais tarde. E aí quando ela aparece, aí cria o processo da desconfiança, seja de um lado ou do outro. Certo. Bom, esse casal ele precisa direcionar os gastos ali para diferentes projetos de diferentes tamanhos. Com certeza. Tudo tem que ser discutido, as planilhas, né, mesmo que for escrito no papel, deve ser colocado conforme as prioridades, né, e os supérfluos deixar por último. Mas isso vai de comum acordo com o casal, né, ou com a família, né, para o casal e mais 2 filhos, né, pela média que a gente tem nos dias de hoje. Então isso tem que ser
é completamente colocado na mesa e todo mundo tem que estar sabendo aonde cada um participa, né, dá a sua participação de contribuição para com que, se tem dívidas, porque as dívidas sejam, né, diminuídas e que as pessoas tenham consciência, né, do que está acontecendo. O que não pode é esconder, porque daí realmente desencadeia um processo, efeito dominó, devassalador. É isso que a gente está falando, talvez, de pequenos gastos, mas, de repente, podem ter gastos maiores, daí são consequências maiores também, com certeza. Né, Assim, quem esconde 10, esconde 1.000, esconde 1 milhão. Né? Então, não esconde nada. A coisa tem que estar literalmente aberta, às claras, e tem que estar sendo sempre conversada. Não é só conversar hoje, sabe? Isso é uma situação... É igual uma planta, você tem que regar, colocar água, e a conversa financeira, ela tem que ser extremamente aberta. Ela tem que ser extremamente aberta e clara, né? Para que o casal e os filhos entendam da situação que está se vivendo naquele momento. Bom, para que isso funcione, o Rui traz alguns tópicos para a gente. Usar o cartão de crédito com consciência. É aí que está, né? O cartão de crédito é o grande bode expiatório, é o grande criador de dívidas no Brasil. Hoje, os maiores processos estão no cartão de crédito. Volto a repetir uma coisa que eu já falei aqui várias vezes. O cartão de crédito é uma coisa extremamente benéfica para o consumidor, desde que ele pague o cartão de crédito no dia do seu vencimento. Se você não consegue se controlar no seu cartão de crédito, vai ao banco. Para aprender a controlar o seu cartão de crédito, pede para diminuir o limite. Uhum. Comece com um limite extremamente reduzido, justamente para você aprender a lidar e a consumir através do cartão de crédito. Isso é uma forma que se tem, você vai consumir bem menos e vai ter um controle muito mais fácil. Outro tópico aqui para os casais, construa uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência é aquilo que a gente sempre fala. Pegar os ganhos do casal, o ganho familiar, tirar 10%, 15%, até 20% e colocar isso numa reserva, justamente para fazer frente a futuras necessidades emergenciais que possam surgir. Né? Para uma viagem, uma doença, ou fazer alguns projetos. Né? Alguns projetos. Então, isso tudo tem que ser colocado no... Mas, volto a repetir, em comum acordo entre todos. Ok, e para o benefício dos dois, né? Agora, quando você fala aqui nesse tópico, individualidade financeira ainda é importante. O que você quer dizer aqui, Rui? Muita gente entende que aquilo que eu ganho é meu. Se eu tenho um cônjuge, ele não é seu. Na realidade, é de ambos, porque há uma participação. Se a esposa ganha 60% e o homem ganha 40%, que hoje não está sendo não é um diferencial, hoje a grande maioria das mulheres, né, ganham mais do que os homens, que se divida então as despesas entre os dois proporcionalmente aos seus respectivos ganhos, certo? E aí não tem problemas entre o casal de que eu investi mais e você investiu menos, e fica aquela situação de cobrança, né, paliativa de uma situação ou outra. Então, a coisa tem que ser dividida de forma uniforme. Algo comum que acontece também uma das partes banca as despesas da casa e a outra parte guarda o seu dinheiro. Aí investe e entende que o investimento é só dela ou dele. Mas não pode ser assim, né? Na realidade, as despesas têm que ser divididas entre o casal, e a parte de investimento também tem que ser dividida entre as partes, justamente para não criar esse processo de cobrança futura, né? E de uma desavença extremamente grave futuramente. Tá certo. Dicas aí de Rui São Pedro, economista. Rui, vamos passar a rede social. Rui São Pedro, 4539, o Insta, e Rui Eduardo São Pedro, o Facebook. Obrigada, meu amigo, por mais essa participação aqui. Disponha.